Bom, gente, então como nós falamos, é um dos instrumentos principais na manutenção eletrônica, né, que você precisa aprender a usar bem, é o multímetro, né? Naquele outro vídeo nós vimos um multímetro amarelo, né? E esse aqui é um outro tipo de multímetro, mas faz as mesmas medidas. Então, na hora de escolher o multímetro que você deve comprar para você fazer manutenção, é muito importante que você tome cuidado com alguns parâmetros, né, que nós vamos ver agora, né? Um dos modelos que nós indicamos aqui no Brasil é esse modelo da Minipa, né? Porque é uma montadora, uma fabricante nacional, e onde você comprar, se você tiver a nota fiscal, comprar com nota, você tem garantia aí de 1 ano, 6 meses. Você tem que ver aí na loja que você vai comprar. Se você comprar desses importados, como aquele amarelo, que vocês viram no outro vídeo, né? Tem alguns multímetros que são muito bons também, mas você não tem garantia nenhuma, né? Porque é um equipamento que foi importado e é vendido aqui no Brasil por algumas lojas, em camelôs, e na verdade você não tem muita garantia, tá? Então o ideal é que você compre um com garantia. Mas o que você deve prestar atenção mesmo é nas escalas. Você vê que o multímetro ele possui escalas, tá? Que essas escalas elas são selecionadas através de um seletor, né? Então cada escala dessa, gente, é usada para medir uma grandeza elétrica que nós falamos no outro vídeo. Então é muito importante que você que está fazendo esse curso de eletrônica básica, né, tenha um multímetro para você também aí do outro lado aí no vídeo aí você fazer as práticas que nós vamos mostrar. Não adianta a gente ficar só mostrando aqui, e se você não tiver como praticar aí, você não vai assimilar muita coisa, tá? Então, para fazer manutenção de placas, de notebook, de desktop, de tablet, de impressora, de fontes ou qualquer outro equipamento que você vier a consertar, tá? Ou que você vier a fazer o curso conosco daqui a algum tempo, né? Ou que já estiver fazendo, né? Você vai usar bastante, nós vamos usar bastante o multímetro. Nós usamos o multímetro para fazer várias medidas, né? Uma delas é a medida de tensão alternada, tá? Então a medida de tensão alternada nós utilizamos para poder fazer a medida da tensão da rede elétrica, né? Então a rede elétrica ela é medida nessa escala aqui. Deixa eu virar aqui um pouquinho aqui para assim de lado parece que está melhor. Mas essa escala aqui, ó, é V, tá? Senoide, né? Aqui tem um tio aqui, ó. Então esse tio aqui significa que é tensão alternada, ou seja, é a tensão que vem da rede elétrica. Então na hora de fazer a medida de uma tomada, você tem que estar nessa escala aqui. Qual das escalas? Depende. Por exemplo, aqui nós temos a escala de 200 e temos a escala de 500. Então se você estiver numa cidade onde a rede elétrica normalmente for 127, você vai botar na escala de 200. Se você estiver numa cidade onde a tensão elétrica da cidade seja 220, você vai colocar na escala de 500. Então você tem essas duas escalas, gente, para medir tensão alternada da rede elétrica, tá? Então por que você tem que saber usar o multímetro nessa escala? Porque alguns clientes vão ligar para você e vai falar assim: olha, meu equipamento não está ligando nada, tá? Meu desktop não está ligando nada, meu monitor não está ligando nada, meu notebook não está ligando nada. Ou seja, o equipamento que você for comprar, que você for consertar, se o sintoma for não ligar nada, a primeira coisa que você tem que saber fazer é medir a rede elétrica, né? É lógico que quando é pelo telefone, eu pergunto ao cliente se ele já ligou alguma coisa naquela tomada, só para poder ter certeza de que naquela tomada ali tem tensão elétrica, tá? Uma outra grandeza que nós não medimos com o multímetro, tá?
se chama corrente elétrica, tá, gente? Muita gente faz muita confusão. Às vezes a pessoa fala, ali na tomada tem corrente. Na tomada não tem corrente, na tomada tem tensão elétrica. A corrente elétrica, ela só existe quando você liga algum equipamento e estabelece uma corrente elétrica, tá? Então você dizer que na tomada tem corrente é errado. Na tomada tem tensão, tá? Aí você pergunta assim, mas o que é tensão e o que é corrente? São grandezas elétricas diferentes, tá, gente? Então, fique bem claro isso, porque muita gente confunde tensão com corrente. Tensão é uma força, tá, que empurra os elétrons.